Apocalipse 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Aqui nós acabamos de ler uma das cartas escritas pelo apóstolo João. O apóstolo João, aquele apóstolo tão conhecido, que estava sempre ao lado de Jesus, conhecido como apóstolo do amor, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. João e Tiago foram aqueles dois apóstolos, irmãos. Pode ver como que desde o início, como ele participa de tantas coisas importantes. Foi um daqueles dois apóstolos que esteve ao lado de Pedro durante aquela pesca. Tão grandes peixes que encheu o barco de Pedro, quando Jesus chamou a Pedro para ser seu apóstolo. O primeiro apóstolo foi André, depois Pedro, seu irmão, e estava ali ao lado, vendo o grande milagre daquela grande pesca, pesca maravilhosa, né? Os primeiros discípulos. Estava lá o Tiago e o João. E nós lemos essa carta aqui, que o apóstolo João foi um dos apóstolos, que podemos dizer, foi um dos poucos, né, que sobreviveu. Mas ele foi penalizado, por mais que ele não foi decapitado, por mais que João não foi crucificado de cabeça para baixo, mas João foi preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. Foi considerado como um preso político, né, irmãos? Aqueles que se afastam, porque todo preso político que fala, a gente fala preso político, a gente pensa em política, né? Mas são pessoas que trazem um movimento, que trazem uma esperança, trazem uma nova linguagem, trazem um novo conceito de vida, passa a ser destinado como um movimento político que é envolvido pessoas. Então, João foi um desses que foi separado ali para ser preso e morreu de velhice. E vocês imaginam que mente fértil, mente maravilhosa, cheia do Espírito Santo e de Cristo tinha esse homem de Deus aqui. Por mais que isolaram, por mais que tentaram calar a sua boca, e tiraram ele do movimento, né, irmãos? Porque às vezes a gente acha que é muito comum isso, a gente achar que você só é útil para Cristo quando você está num movimento, ou num movimento de oração, de visita, tantas coisas, né? Mas você é útil para Cristo quando a tua mente ela é cheia do Espírito Santo e através de muitas vezes poucas palavras, através de uma mensagem ou de uma carta, que não é mais comum, né? Mas pode escrever uma carta pelo mensagem eletrônica.
Às vezes você não participa de movimento, mas na tua fala, na tua escrita, tem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser útil para o Senhor, irmãos. Às vezes a gente acha que aparecer é útil, e nem sempre é útil. O Senhor quer que nosso coração seja transformado e todos os dias nós possamos ser um grande propagador da graça do Senhor Jesus. Há pessoas, irmãos, que têm esse dom. Eu tinha uma tia que ela escrevia cartas lindas e maravilhosas, 9, 10 páginas. E essas cartas chegavam e libertavam almas. Isso, as coisas vão se acabando, né? Hoje em dia se acabando. É mais fácil a gente pegar um vídeo, as pessoas transferem um vídeo para outro e acham que a pessoa vai ouvir, que aquela mensagem vai entrar. Ah, ouve aí que isso vai ser bom para você. E muitas vezes uma escrita. Chega, irmãos, no final do ano, a gente vê isso, no final do ano é tanto feliz ano novo, Deus te abençoe, mas você percebe que são tudo mensagens prontas. As pessoas ficam compartilhando para todo mundo. Aí você percebe a diferença daquela pessoa que escreveu o teu nome. Irmã Maria, te saúdo com a santa paz de Deus. Olha que diferença. Apesar de que o nosso calendário não é o mesmo do Senhor, mas eu te desejo um ano novo cheio de esperança, de fé, de alegria. Olha a diferença. A mensagem pessoal. Então, às vezes a gente acha que na nossa solidão não somos úteis. Às vezes a irmã aí, sua casa, sozinha, servindo a Deus sozinha, pode achar que, às vezes, a tua cabeça, a tua mente, eu queria que tivesse tantas pessoas comigo, indo na igreja. Às vezes na tua solidão aí, o Senhor trabalha muito mais. Às vezes você não participa de alguns movimentos, mas o movimento maior que o Senhor quer que você participe é da divulgação do Evangelho de Jesus. Então o apóstolo João, ele foi usado pelo Senhor Jesus em revelações maravilhosas, irmãos. O Apocalipse é revelação, né? Nós lemos aqui no início, o Apocalipse do apóstolo São João. É tudo o que ia acontecer, que estava acontecendo, que iria acontecer. Então, João vai escrevendo as cartas, né? Começamos lá tantas cartas, né? Primeira, vai de sexta carta, é a sétima carta aqui. Mas a que Deus deu de ler hoje foi a sexta carta. Talvez a sexta carta é uma das cartas mais lidas. Talvez é porque a mensagem dela é a que mais o Senhor encontra no meio do povo de Deus. O que está relatado nessa carta, eu acredito que seja a maior realidade da vida das pessoas. Talvez por isso que são mais pregadas algumas palavras. Mas aqui, diz o apóstolo aqui, escrevendo a carta, ele inicia, e ao anjo da igreja, ele chama o presbítero da igreja, o ancião, presbítero, o bispo, é a mesma, só muda a língua, mas é o mesmo significado. E ele trata aqui aquele que estava conduzindo a igreja, estava à frente da igreja, a sinagoga. Sinagoga eram os lugares onde o povo se reunia para louvar e buscar a Deus. Mesmo aqueles que não criam em Cristo frequentavam as sinagogas, irmãos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ele está dizendo aqui, o apóstolo, ao anjo, a você, meu irmão, que está aí na igreja, na frente da igreja de Filadélfia, isto diz. Quem diz? Não sou eu que estou dizendo. O apóstolo João diz, não sou eu que estou dizendo. Quem vai dizer para você aqui e vai falar com a tua vida é aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é esse, irmãos? Talvez se perguntarmos para uma criança, ela não vai saber responder, mas todo cristão precisa saber. Precisa saber de cor e salteado, né? Como dizia quando a gente era criança. Quem é santo?
Quem é verdadeiro? Era o ancião da igreja? Não. Era o apóstolo João? Também não. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quem tem a chave de Davi? É o Senhor Jesus. O que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. É só Jesus. Na tua vida espiritual, irmã, irmão, serva de Deus, tudo que possa acontecer na tua vida é só o verdadeiro Jesus. É aquele que tem poder sobre todas as coisas. É o que é santo. Ninguém é santo, irmãos. Tem gente se achando santo na terra. Mas o único, o verdadeiro, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, é Jesus. Então o apóstolo João está dizendo, isto diz para você, ô meu irmão, já te conheci, você que está aí na frente da igreja, né? À frente de um povo, eu te escrevi uma carta aqui agora que o Senhor me revelou. Isto diz para você, aquele Jesus. O João estava falando ali como apenas um interlocutor. Estou transmitindo para você o que Jesus mandou te falar. Ó, então, irmãos, ele começa a falar na carta ao apóstolo João para o anjo da igreja, transferindo para ele através da carta o que Jesus queria falar com ele. Aqui ele diz: eu sei as tuas obras. João sabia as obras do anjo da igreja, do ancião da igreja, do presbítero? João sabia? Não, irmãos. João estava preso na ilha de Patmos. João não sabia nada da vida dele. João estava lá apenas sendo usado por Deus, por Cristo Jesus, como interlocutor. Então ele dizia que eu sei as tuas obras, eu sei quem você é. Irmã, não se preocupe com a tua vida, com o que estão pensando de você, que a tua família pensa de você, que os teus colegas, as pessoas que você acha que são teus amigos pensam de você. Porque quem te conhece é o Senhor Jesus. E aqui ele manda dizer para nós aqui, irmãos, através dessa palavra, a palavra de Deus, ela é espiritual. É a mesma palavra que foi, mesma escrita que está aqui há mais de 2000 anos, mas ela é transferida para nós de uma forma espiritual, através do Espírito Santo, para falar com a nossa vida presente, nossa vida cotidiana. Porque o Senhor, irmãos, o dia que nós perdemos dentro da leitura da palavra de Deus, ela está aqui, não há forma de eu mudar o que está escrito aqui. Essa é a verdadeira profecia da palavra. Mas o dia que eu perder a espiritualidade, a fé de que o Espírito Santo fale comigo e com as nossas almas, isso aqui vai virar uma letra apenas. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que porta aberta é essa? É a porta da graça, do Evangelho de Jesus. Ali se resumia, para ele que estava diante de um povo, nós vamos ver mais à frente, ninguém pode fechar essa porta, a porta do Evangelho, da graça de Jesus. Eu pus diante de ti para você entrar por ela. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, a palavra está vindo aqui hoje para mim, para todos nós que estamos aqui, para a irmã Linai, que abriu a salinha, para as irmãs que estão aqui, que estão sempre orando aqui, para os que estão ouvindo no YouTube. Essa palavra veio para nós aqui, olha. Guardaste, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui nós estamos aqui reunidos em pessoas que são fracos, que somos pecadores, mas nós estamos lutando com pouca força, mas nós estamos guardando a palavra do Senhor dentro de nós. Ninguém pode fechar essa porta aberta na tua frente, a porta da palavra, do evangelho, da graça de Jesus. Porque com pouca força, com luta, que ele fala claro, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e você não negou o meu nome. Estava falando, olha, irmãos, a carta escrita para aquele anjo da igreja, tratado como um anjo da igreja, mas era aquele que conduzia, era o presbítero, era o bispo, era o ancião, era o pastor, nomenclatura aqui, irmãos, é um anjo da igreja, estava à frente do povo. Você guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Irmã,
provada, irmão, provado que está ouvindo a palavra hoje. Você está passando por lutas, por provações, por angústias, aflições, tentações. Muitas vezes o ser humano não consegue, tem gente que acaba escorregando. Mas uma coisa, o Senhor está feliz com você, porque com tudo que você está passando, você está aqui ouvindo a palavra, porque você guardou a palavra dentro de você, e até agora você não negou o nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra, fortaleça diante de Cristo. A mensagem do apóstolo para esse anjo da igreja era, irmãos, para fortalecer ele. Não era para falar para ele, ô meu irmão, eu vou abrir uma porta de trabalho na tua vida, você vai ganhar dinheiro, vai viajar para o exterior, vai passear, vai comprar carro zero. Não era isso, irmãos. A porta aberta que ele estava falando aqui para ele é a porta da graça de Jesus está aberta na tua vida, receba ela, viva em paz todos os dias da tua vida. E a salvação da tua alma. Era essa a mensagem, porque encontrou do lado de lá um homem desesperado, querendo pregar Jesus Cristo, mas sofrendo com pessoas. Encontrou do lado de lá e o Senhor revelou, João, escreve a carta porque eu não posso aparecer para ele porque ele não aguenta. Então, João, seja usado por mim na terra, escreva uma carta, aquele meu servo que está lá, está sofrendo, ele está lutando, ele está batalhando, mas tem tentações, tem pessoas querendo derrubar ele, querendo passar por cima dele, matar ele, mas eu quero que ele se fortaleça na minha graça. Essa é a mensagem para te fortalecer, para você acordar amanhã, levantando tua cabeça. É isso que eu quero, Senhor, é te servir. Bendito a Deus. Aqui não está, irmãos. As pessoas confundem a palavra. Deus faz obra, Deus abre porta, Deus faz. Mas eu não posso pegar a palavra de Deus aqui e inverter ela. Falar que essa porta aqui era uma porta de trabalho, era uma porta de benção, era uma porta... Não é. Dentro disso, se você se sentir uma mulher cheia do Espírito Santo, o Senhor vai abrir as portas de uma outra forma. Mas eu não posso aqui pegar a palavra e criar uma forma dela, porque o que o João aqui estava escrevendo para aquele servo de Deus é para que ele se levantasse. Levanta a tua cabeça. Eu sou contigo. Aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Ele está mandando eu escrever para você que ele te ama, porque ele viu em você que você é fraco, que você luta, que você batalha, mas você não negou a minha palavra. Olha, essa é a palavra de Deus na tua vida. E aqui vai, irmãos. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. A sinagoga era o lugar onde se reuniam. Mas a porta é aberta, irmão. Irmã, às vezes você pode sentar do lado de alguém numa igreja e a pessoa está carregada de Satanás. Entendeu? Porque o culto não é o momento físico. Não existe um anjo parado na porta da igreja e fala, demônio, não entra aqui. É a tua ligação direta com o Senhor, irmãos. Quantas vezes nós vimos manifestação de demônios dentro das igrejas? Aqui na nossa cidade, nos tempos dos anos 70 e pouco, tinha aqui uma irmã que ela era tomada, ela subia as paredes, ela subia os vitrô da igreja. Está dentro da igreja. Seu culto, por mais que seja um culto em pessoas, mas a individualidade na ligação para com Deus. Eu que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. É aqueles que iam lá, irmãos. Olha, eu sou um judeu, que eu criei em Cristo. Mas, na verdade, eles eram pessoas que estavam ali para olhar se o homem de Deus estava pregando a respeito da circuncisão, da incircuncisão, se ele estava pregando a lei de Moisés ou não estava, se ele estava anulando a lei de Moisés ou não estava. Então estavam ali se dizendo, eu sou um judeu cristão, eu creio em Jesus, mas na verdade estavam ali para julgar. É? E ele fala aqui, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Não tem problema. Eles podem ser maldizentes, podem ser pessoas más, não importa. Eles vão entrar aqui dentro, mas eles vão entrar aqui e vai dobrar o joelho aqui, ó, vai se prostrar diante de ti, não para te adorar, mas para olhar que você
e vai escutar da tua boca falar que Jesus Cristo é a graça, que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados de toda a humanidade. Eles vão ter que vir prostrado diante de ti e ver aqui, ó, ele fala, aos teus pés e saibam que eu te amo, porque da tua boca sairás a minha palavra. Eles vão ver e vão sentir. Glória ao nome santo do Senhor. Então, é isso. Tem um barulho aqui, né? Pode desligar aqui. É que acaba interferindo, irmãos, o som, mas não tem problema, não, irmão. Não atrapalhou em nada. Fica em paz. Eles virão aqui diante de ti. Eles vão te enxergar. Pode dizer que são judeus, que se converteram ao cristianismo, mas eles estão observando para te criticar. Não importa. O importante é que eles vão entrar aqui e ver que da tua boca vai sair a pregação do Evangelho de Jesus. A graça que salva, a graça que perdoa pecado, a graça que dá direito a uma vida eterna, dá direito ao homem pedir para o Senhor o guiar pelo Espírito Santo. Eis que venham aqui, ó, e saibam que eu te amo. Irmãos, que coisa muito forte é isso aqui. Como é gostoso. Precisa você divulgar? Precisa você ficar falando para as pessoas que Cristo te ama? Não. As pessoas vão enxergar em você. Como que enxerga em alguém? Como que alguém possa enxergar no outro que ele tem Jesus, que Deus o ama? Através da alegria, através da pessoa, das palavras que a pessoa fala, da felicidade que ela expressa. Não é através de riqueza, irmãos, porque se nós fôssemos ver se Deus ama a pessoa através de riqueza, e como que nós podemos justificar o dinheiro que tem um ateu? Homens milionários que andam de jatos de 100 milhões e não creem em Deus. Então não há como justificar isso, mas a verdadeira benção na vida de alguém é a paz espiritual. Então receba aí agora esta mensagem do Senhor na tua vida, a mesma mensagem que foi pregada ao anjo da Filadélfia. Todos verão na tua vida, não é você comprar um carro zero e sair mostrando para todo mundo, não. Verão que eu te amo, te diz o Senhor Jesus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Quer vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Guardou a palavra da paciência para aguentar, né, irmãos? Paciência. A paciência, ela faz com que as pessoas enxerguem nós. Se nós temos um, temos Cristo. Não há como uma pessoa impaciente, nervosa. Irmãos, não há como uma pessoa. Vamos dar um exemplo no matrimônio. Não tem como um marido grosso, estúpido, impaciente ser considerado um cristão de verdade. Não há. Ou é, ou não é. Cristão tem amor. Como guardaste a palavra, também eu te guardarei na hora da tentação, quero vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Isso aí já está na nossa vida aqui, irmãos. Guarda a palavra da paciência. A palavra da paciência é Jesus na tua vida. É o Espírito Santo todos os dias no teu coração. Te dá a paciência para aguentar, para suportar, para esperar vencer, para esperar a vitória chegar. Essa é a palavra que está dentro de você da paciência. E a tentação vem sobre o mundo. O que é tentação? Carnal, tentação espiritual. É isso, o diabo está todos os dias. Nós somos colocados à morte todos os dias. Mas todos os dias nós somos mais do que vencedores. Esta é a palavra na tua vida. Guarda ela. Levanta a tua cabeça. Aqui a mensagem que foi dada para esse irmão aqui, nosso irmão, é a mesma mensagem que está sendo pregada hoje, não muda nada. É para levantar aquele que está sendo afrontado, abatido, humilhado, para dizer: eu te amo. Eu coloquei uma porta aberta na tua frente, a porta da salvação, da graça de Jesus. E essa ninguém tira, ninguém abre, ninguém fecha. É só Jesus. Só Jesus que vai abrir, que abriu, né? Só Jesus que abriu a porta da salvação e é ele que vai fechar. No último dia. Deu aqui,
fechou a porta, ninguém mais se salva. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, às vezes as pessoas falam assim, mas está demorando tanto tempo, né, o mundo, para o Senhor vir. E ele vem, irmãos. De vez em quando a gente vê alguém que faleceu, que morreu. Ele vai vindo individualzinho aí, tá vindo. Um dia virá em nuvem de glória. Mas os nossos que já foram estão dormindo com o Senhor, estão no paraíso, como disse o Senhor Jesus para o ladrão na cruz. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, a gente fala às vezes dormindo, né, irmãos, é uma mensagem, né, que a gente fala, mas na verdade, quando Jesus fala para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso, se o ladrão tivesse dormido, ele não ia enxergar Jesus. Como ele ia saber que ele estava com Jesus, né? Então, na verdade, está lá. Como que eles estão? Eu não tenho esse interesse de saber, porque eu preciso guardar a palavra do Senhor para chegar lá. Como que eles estão? Porque é um mistério. Há pontos aqui que falam de uma forma, a interpretação da Bíblia. Então, se nós ficarmos pensando, será que eles estão dormindo agora, no sono do justo? Será que eles estão acordados? Será que eles estão no paraíso? Será que onde eles estão? Você vai, você vai queimar etapas da tua vida. A etapa da tua vida agora é consagrar-te a Jesus Cristo como teu Salvador. É isso, irmã. É isso. Deixa essa outra etapa para o Senhor. Né? Lá em Deuteronômio 28, verso 28, fala: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, porém as encobertas são para o Senhor. Para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, sirva a Deus. Você está aí, né? Às vezes a gente tem momentos da vida, irmãos, que a gente parece que vai perder tudo, que vai estar sem fé, sem esperança, a vontade de abraçar as coisas do mundo. Mas isso é porque você ainda não morreu, você é viva. E nós todos os dias, nós somos entregues às tentações. Mas a palavra de Deus, por isso que é importante ouvir a palavra de Deus e lê ela todos os dias, porque ela te restaura todos os dias. A porta está aberta, não vai fechar, irmã. A porta da tua salvação não vai fechar. Porque diz o Senhor aqui para o anjo da igreja, manda dizer para você: eu te amo. Glória a Deus. Olha, é uma mensagem das mais fortes escritas pelo apóstolo João para o anjo da igreja de Filadélfia, né? Olha aqui como está escrito aqui. E adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Não é gostoso ouvir essa palavra? Quando Glória a Deus. um casalzinho começa a namorar, a primeira coisa que os dois querem ouvir um do outro é: eu te amo. Você imagina você ouvir essa palavra vinda como uma mensagem de Jesus na tua vida? Você tem fé. Você tem fé suficiente para crer. Para crer, irmãos, porque não basta falar, porque se a gente está vendo tantas frases, a gente chama de frase de caminhão, né? Frase de paralama. Tudo quanto é lugar, frasezinha aqui, de manhã, frasezinha lá. Mas você tem fé para crer. Você que salvou, recebeu a salvação de Jesus, no dia que você creu nele como teu Salvador. Irmã, irmão, você tem fé para crer que Jesus te ama? Fala no teu íntimo aí, se você tem fé para crer que Jesus te ama, ele não vai te deixar você sofrer. Essa Glória. fase da tua vida vai passar. Vai passar. Aguenta firme mais um pouquinho. Vai passar. Mas se você tem fé para crer que Jesus te ama, porque aqui não é frase de paralama, é a palavra de Deus pregada pelo Espírito Santo. Receba no teu coração um jato de ânimo para você propagar Jesus Cristo como teu grande Salvador. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Aqui, a carta que João escreve aqui, irmãos, ele fala, no verso anterior ele fala, isso que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Era a mensagem de Cristo falando, não é João aqui, não são palavras de João. João escreveu a carta, mas aqui é a palavra de Cristo. Eu venho sem demora, guarda o que tem, porque é Cristo que virá aqui. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz aqui, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei. Olha que coisa mais linda. Jesus, nesse momento, ele chama de meu Deus. Aqui não é João escrevendo. Aqui não é a fala de João, é a fala de Cristo, escrita por João. Eu farei coluna no templo do meu Deus. O templo é de Deus, mas Deus, Cristo tem o poder de te fazer como uma coluna no templo de Deus. Mas guarda, para você ser uma coluna no templo de Deus, irmã, uma pessoa. O que é a coluna? Colunas são coisas importantes, né? São estruturas importantes que se destacam. A coluna se destacam. Você vai num templo, existe muito em teatros, você entra num teatro, assim, tem aquelas colunas, né? A entrada, aqueles teatros antigos. Então, aqui ele fala que eu te farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Cristo tem esse poder de fazer você como uma coluna. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o Espírito é que ele fala, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido? Você tem ouvido? Eu tenho ouvido. Mas esse ouvido aqui é um ouvido espiritual, porque adianta eu falar isso aqui para uma pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. É entrar um lado e ser do outro. Ele não tem ouvido. Não é ouvido de orelha. É ouvido de ouvir. Você ouviu a palavra hoje? Guardou no teu coração? Então, receba aí essa mensagem do Senhor. Que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo hoje à igreja, nós estamos aqui numa igreja reunida, aqui tem várias cidades. Essa aqui é a igreja de Cristo. Ela não é representada por uma pessoa, por uma cidade, por um lugar. A igreja de Cristo é espiritual. A igreja de Cristo, ela não está num lugar, ela está no coração das pessoas. Nós reunimos um templo, irmãos, porque é tradição que vem desde os atos dos apóstolos. Mas o Senhor Jesus, ele, em momento algum na Bíblia, ele fala, vai lá no templo para me servir, vai no templo para me servir. Ele falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A condenação aqui, irmãos, é só para quem não crer, porque às vezes a pessoa creu, mas não batizou, não deu tempo, entendeu? Se a pessoa creu em Jesus, e quem... Você imagina se tem duas pessoas num sítiozinho, uma velhinha de 90 anos na cama, e o filho dela ali, do lado dela, e ela fala, filho, o evangelho de Jesus, e prega para ele. Ou ele prega para ela. Mas não dá para um batizar o outro ali. E ele passa o tempo, os dois morrem. Será que eles não salvariam? Eles creram em Jesus, mas não tiveram batismo. Porque quem perdoa pecados é a fé em Jesus. O batismo é a confirmação daquilo que você creu. Porque Jesus batizou e não tinha pecado, mas deixou para nós esse ato como uma demonstração. Mas o que ele fala, então, ide por todo mundo e pregar meu evangelho. Essa é a igreja reunida aqui. Ouça o que o Espírito diz às igrejas hoje. Aquele que está dizendo hoje a palavra para nós, irmãos, é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, o que tem a chave que abre e ninguém fecha. Talvez você queria ouvir uma palavra hoje, como muitos às vezes entram na igreja, irmãos, que quer ouvir uma palavra para falar assim, vou abrir uma porta na tua vida, mas eu não posso transformar
Jesus importa material. Eu não posso transformar Jesus num carro. Eu não posso transformar Jesus num emprego, irmãos. O que é a porta aberta? A porta aberta é Cristo. Eu não posso pegar Cristo e fazer ele virar um carro, virar uma casa, virar um prato, virar uma cesta básica. Mas essa mesma porta aberta que você entra, te dá alegria, te dá paz, te dá paciência, a palavra da paciência, para você se encher do Espírito Santo. E esse Espírito Santo abre porta na tua vida, prepara emprego, prepara tudo. Porque tu terás uma mente consciente, uma mente santa, uma mente pura para você vencer e lutar e conquistar aquilo que a tua vida precisa. Mas eu não posso pegar a porta Jesus e transformar num carro, pegar Jesus e transformar numa casa, num emprego, numa saúde. Eu não posso fazer isso, mas esse mesmo Cristo que você entra por essa porta aberta, ele te dá condições de você alcançar todos os dias uma força que o mundo não tem, uma força que numa entrevista de emprego a outra pessoa não tem, mas você tem porque você está cheio do Espírito Santo e você vai lá e vence, você conquista, você alcança. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, bendito Deus. Agradecemos a Deus de oração.